E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver calor sensível, beleza? A gente sabe que calor é a transferência de energia térmica de um corpo para outro. E esse calor, esse fluxo de calor é sempre do mais quente para o mais frio, tá? Então nunca é de um corpo mais frio para um mais quente. Nunca o frio vai passar. Nesse caso, o frio é a ausência do calor, tá? Então, o fluxo do calor é sempre do mais quente para o mais frio, beleza? Sabemos também que a energia térmica é o grau de agitação das moléculas. E como a gente viu lá no começo, o grau de agitação das moléculas é a temperatura. Então, de uma forma geral, calor é a transferência de temperatura de um corpo para outro, tá? Hoje a gente vai ver calor sensível. Então, calor sensível é o calor de um corpo que provoca uma variação de temperatura, tá? Então, se eu tenho uma barra de ferro, coloco no sol e ele varia a temperatura. Essa barra de ferro varia a temperatura. Então, a barra de ferro ganhou calor, tá? Ganhou calor sensível. Esse calor pode ser cedido, dado, né? Ou recebido, beleza? Calor cedido é quando o corpo que estamos estudando passa calor para outro corpo. E assim a sua temperatura diminui. E por consequência, a quantidade de calor é negativa. Então, digamos, estamos estudando um corpo e ele passa calor para outro corpo, tá? Então, na nossa fórmula, vai dar uns Q igual a menos 10 joules. Isso quer dizer que esse corpo que a gente está estudando passou, passou 10 joules de calor para o outro corpo, tá? Mais para frente a gente vai ver como isso funciona, beleza? O calor recebido é quando o corpo que estamos estudando recebe calor de um corpo, aumentando a sua temperatura. E por consequência, a quantidade de calor é positiva. Então, se no caso da barra de ferro, fazendo o cálculo, dá uns, sei lá, 20 joules. Então, como esse 20 é positivo, então a barra de ferro ganhou 20 joules. Beleza? A fórmula do calor sensível onde Q é a quantidade de calor sensível, tá? M é a massa do corpo, C é o calor específico do corpo, ΔT é a variação de temperatura, tá? Onde a massa é em gramas, calor específico é dado em caloria por grama vezes grau Celsius, e a variação da temperatura é dado por graus Celsius, tá? Vai ter casos que a massa do corpo vai estar em quilos e o calor específico vai estar em joules por quilo vezes Kelvin, tá? E a temperatura vai estar em Kelvin. Vai ter casos que vai ficar assim, beleza? Mas a principal, a padrão, é essa aqui. Unidade de medida do calor sensível. A unidade de medida do calor sensível é dada em caloria, tá? Aqui no Brasil a gente usa caloria para casos normais, beleza? E aqui é o símbolo da caloria. Para casos específicos, para artigos, papers, essas coisas, a gente vai usar o joule, tá? E é definido como unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades de Medida. E é representado por isso aqui, tá?
Uma curiosidade para o Joule é que o Joule sempre é medido, sempre é a unidade de medida de uma energia. Então, se o calor sensível é dado em Joule, então quer dizer que o calor sensível é uma energia, beleza? Algumas questões vão pedir para vocês transformarem calorias em joules, tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Dado isso, é só fazer a regra de 3, tá? Eu acho que vocês conhecem a regra de 3. Então eu não vou explicar aqui, beleza? Calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que 1 grama da sua substância sofra variação de 1 grau Celsius para mais ou para menos. Assim como o coeficiente de dilatação que a gente viu mais para trás, ela varia de substância para substância. Então, calor específico é uma unidade padrão de cada substância, beleza? E aqui a gente tem um exemplo. Um corpo de massa 300 gramas é constituído por uma substância de calor específico de 0,4 caloria por grama vezes grau Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura mude de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Então, o que é que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai separar os dados, beleza? Então a questão me dá a massa, tá? O calor específico, a temperatura inicial e a temperatura final, tá? Mas acontece o seguinte, dado aquela fórmula lá, vai ficar assim, ó, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Reparem que não tem nem temperatura inicial, nem temperatura final. Então, a gente vai ter que fazer o ΔT, tá? Então, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, vamos lá. Antes de colocar na fórmula, a gente vai ter que calcular a variação de temperatura, beleza? Então, vamos lá. Ó. ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. A questão me deu a temperatura final, que é de 35 graus Celsius. A questão também me deu a temperatura inicial, que é de 5 graus Celsius. Então, só vou substituir aqui, beleza? Então, substituindo, vai dar ΔT igual a 35 menos 5. 35 menos 5 é igual a 30. Então, a variação da temperatura é de 30 graus Celsius, beleza? Dado isso, a gente só coloca na fórmula do calor sensível, tá? Então, a fórmula do calor sensível é essa aqui, Q igual a mc ΔT. Eu tenho M, eu tenho C e eu calculei o ΔT. Então, só vou substituir aqui. M aqui, C aqui e ΔT aqui. Então agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 300, multiplicar com esse 30, tá? 300 vezes 30 igual a 9.000. Aí sobra o 0,4. 9.000 vezes 0,4 é 3.600, tá? Então, a quantidade de calor foi de 3.600 calorias. O que é que isso quer dizer fisicamente? Fisicamente, isso quer dizer que eu precisei de 3.600 calorias para essa substância passar de 5 graus Celsius até 35 graus Celsius. Beleza? Exemplo 2. Um corpo de massa 1 kg recebeu uma quantidade de calor equivalente a 10 quilocalorias. Esse corpo variou sua temperatura em 40 graus Celsius. Qual o calor específico em caloria por grama vezes grau Celsius desse corpo?
Tá? Então a gente vai ter o quê? Primeiro a gente separa os dados. Tá? Os dados são, a questão me deu a massa do corpo, 1 kg, a variação da temperatura, 40 graus Celsius, e a quantidade de calor que ele recebeu, que essa substância recebeu, tá? E ele quer o calor específico desse corpo, tá? Então o que é que a gente vai fazer primeiro? É o seguinte, como aqui está em quilogramas e aqui está em graus Celsius, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que lidar com os quilos, tá? Então, lidando com os quilos, vai ficar o seguinte. 1 quilograma equivale a 1000 gramas e 1 quilocal equivale a 10.000 calorias, tá? Pronto. Fazendo isso, já pode substituir na fórmula e pronto. Então a gente tem a fórmula Q igual a mc delta T. Eu tenho a massa, que é 1000 gramas. Eu tenho o calor que o corpo recebeu, que é 10.000 calorias. E a variação de temperatura, que é 40 graus Celsius, tá? Substituindo aqui, dá isso aqui, beleza? Então vai ficar o seguinte. 1000 vezes 40 igual a 40.000, tá? Agora, esse 40.000 eu vou passar para o outro lado, tá? Multiplicando, vai passar dividindo, tá? Então, C é igual a 10.000 sobre 40.000, tá? 10.000 sobre 40.000 é igual a 0,25. Então, o calor específico desse corpo é de 0,25 caloria por grama vezes graus Celsius, tá? E por hoje é só, pessoal. Falou!